Se Deus der a graça de eu chegar até o final da pregação, com a minha garganta, os irmãos vão me ouvir pregar no Salmo 127. E é neste salmo que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 127. Salmo de número 127. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Deus, porque nós podemos ouvir a tua palavra durante todo este tempo de culto. Não apenas quando nós lemos a Bíblia, mas também quando nós oramos e quando nós cantamos. Nós estamos orando a tua palavra e estamos cantando a tua palavra, exaltado é o teu nome. Nós pedimos a Deus para que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, apesar da minha limitação, apesar das dificuldades que eu mesmo possa ter. Mas eu clamo, Deus, para que o Senhor, na tua graça, ministre nas nossas vidas e que, pela tua palavra, nós sejamos edificados, impactados, transformados e que o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas venha a trazer graça, mas também, ó Deus, ministração e tratamento aos nossos corações. Opera, ó Deus, nas nossas vidas, é o que nós pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Alguma vez você já teve a sensação de estar trabalhando em vão? Alguma vez na sua vida você teve a sensação de que você estava tendo esforços muito grandes para acontecer alguma coisa, para alguma coisa acontecer na sua vida, na sua família, na sua profissão, e você de repente se viu se esforçando inutilmente? Poucas coisas me irritam mais do que perder tempo, irmãos. Eu fico profundamente irritado quando eu faço algo e no final daquele momento, daquele esforço, daquele tempo, eu descubro que tudo o que aconteceu durante aquele momento de trabalho foi perder o meu tempo fazendo aquilo. Eu poderia ter usado o meu tempo em tantas outras coisas, eu podia ter estudado mais, eu poderia ter ido visitar alguém, eu podia ter passado mais tempo com a minha família e, honestamente, às vezes é mais proveitoso tirar uma soneca do que fazer alguma coisa que no final você perde tempo, porque pelo menos na soneca você teve ali algum prazer, algum descanso, alguma coisa. E um dos motivos, queridos, pelos quais eu fico extremamente irado com a perca de tempo, é porque eu fico extremamente frustrado com aquilo que é infrutífero. Mas eu desconfio que eu não sou o único a pensar assim, não é mesmo? Você provavelmente também se sente completamente frustrado quando investe tempo, energia, recursos, esforços em algum trabalho e ao final você descobre que aquele seu investimento foi em vão. O salmo que nós lemos, queridos, nos fala sobre isso.
sobre essa frustração que nós sentimos quando nós percebemos que nós fizemos algo e que foi inútil tanta dedicação. A frustração da inutilidade. No entanto, esse salmo também nos fala sobre o contraste com essa frustração. A provisão que vem de Deus. Se por um lado, queridos, o salmista demonstra a ansiedade de uma vida frustrada pela inutilidade, por outro lado, ele nos fala de uma vida de confiança na provisão de Deus. Por isso, o convite da palavra de Deus para nós nessa noite é: traga a sua frustração. Mas não saia de mãos abanando. Leve a provisão do Senhor. O Salmo de número 127, queridos, é um dos poucos salmos de romagem que nós encontramos uma indicação de autoria. Dos 15 cânticos de peregrinação que vão do Salmo 120 a 134, além deste, nós só vamos encontrar alguma indicação de quem foi o autor em apenas outros 4 salmos, no 122, no 124, no 131 e no 133. E estes outros 4 salmos são atribuídos ao rei Davi. Agora, o Salmo 127, no entanto, é registrado como sendo do rei Salomão. E o fato deste salmo ser atribuído a Salomão, queridos, nos traz uma perspectiva muito importante a respeito desse texto. O rei Salomão, queridos, foi aquele que, em determinado momento da história do povo de Deus, conduziu a construção do templo em Jerusalém. E no Antigo Testamento, este templo, o Templo de Jerusalém, é chamado de casa, em muitas passagens. O rei Salomão estava falando sobre a construção do templo, quando ele disse que se não fosse o Senhor, o construtor da casa, aqueles que estavam trabalhando na construção, estavam trabalhando em vão. No entanto, irmãos, é claro que Salomão não queria que nós aplicássemos essa frustração da inutilidade apenas nas questões que envolviam a casa de Deus, a construção do templo, mas a todo tipo de casa que nós queremos construir. E nós também, obviamente, devemos considerar que Salomão não está falando apenas de tijolos, pedra, concreto e etc. Nós precisamos nos lembrar que quando o Antigo Testamento fala para nós a respeito de casa, era muito comum que se estivesse falando a respeito da família. Nós usamos essa ideia também quando nós dizemos: eu preciso cuidar melhor da minha casa. Dificilmente a gente está falando sobre dar uma pintura melhor, ou então consertar alguma coisa que está quebrada. Quando nós falamos isso, normalmente nós estamos dizendo, não é que as paredes é que precisam de alguma reforma, normalmente nós estamos dizendo que nós temos que nos dedicar mais à nossa família. Por isso, quando Salomão fala a respeito da casa, irmãos, ele está fazendo uma referência a todos os nossos projetos pessoais que demandam algum tipo de investimento, seja dos nossos esforços, do nosso tempo, dos nossos recursos, ou seja, pode ser uma dedicação especial, ou a edificação da nossa família, ou então a edificação de algum ministério na vida da igreja, ou então algum projeto profissional que você tenha. Todas essas coisas são casas que nós construímos ao longo da nossa vida. No entanto, queridos, para percebermos a profundidade desse salmo, nós precisamos nos lembrar quem era Salomão. Salomão foi o rei mais próspero que Israel já teve. Aquele que tinha todos os recursos necessários para construir o templo. Além dele ter conseguido acumular muita riqueza, Salomão tinha todo o reino à sua disposição para executar essa obra.
E mesmo tendo tudo à sua disposição, o rei reconhece que sem o Senhor, aquela casa não poderia ser construída. Mas ainda que esse salmo tenha sido composto por Salomão ao longo da história do povo de Deus, queridos, esse cântico também era entoado enquanto este povo peregrinava em direção ao templo de Jerusalém para adorar. E exatamente por se tratar de um salmo de romagem, o povo de Deus, ao voltar do cativeiro da Babilônia, a maior peregrinação que o povo judeu enfrentou no Antigo Testamento, o salmo de número 127 também passou a ter um significado ainda mais profundo, voltado a estes que voltaram do exílio da Babilônia. Isso porque, ao retornarem da Babilônia, eles encontram a cidade de Jerusalém desolada, os muros derrubados, o templo destruído, e naquela situação de completa escassez, eles foram incentivados pela palavra do Senhor neste salmo. Se o Senhor edificar a casa, então o nosso trabalho será frutífero. Somente no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E a mensagem que o Salmo 127 quer nos passar, queridos, é exatamente essa: não viva frustrado com a inutilidade dos seus esforços, mas ao contrário, viva a provisão do Senhor. Por isso, em primeiro lugar, queridos, a palavra do Senhor nos ensina sobre a frustração. A verdade de que os nossos esforços sem Deus são inúteis. O salmista começa o salmo nos dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Apesar da nossa tradução utilizar sinônimos, inútil, em vão, Salomão utiliza a mesma palavra 3 vezes. É inútil construir a casa se o Senhor não for o construtor. É inútil vigiar a cidade se o Senhor não preservá-la. É inútil se matar de trabalhar se o Senhor não nos abençoar. Ou seja, todas as vezes que nós nos empenhamos em algum trabalho, se o Senhor não der da sua bênção, nós ficaremos completamente frustrados. E essa frustração da inutilidade do trabalho sem o Senhor, queridos, pode acontecer de diversas maneiras. A primeira delas é começar um projeto e não poder terminar. Quantas pessoas você conhece que começam várias coisas na vida e nunca concluem nada? Eu lembro de um amigo na escola que ele via os outros colegas colecionando coisas, colecionando história em quadrinho, selo, moeda, chaveiro e aí por aí vai, ou qualquer tipo de coleção. E ele ficava empolgado de ver os amigos colecionando, e ele também queria colecionar alguma coisa. E ele então começava a colecionar, mas o que ele não gostava e o que ele não sabia é que qualquer tipo de coleção demandava tempo, cuidado, investimento. Então ele tinha um monte de coleções com 2 itens cada, sabe como? Então ele tinha 2 selos, 2 moedas, 2 histórias em quadrinhos. Então, ele não tinha nenhuma coleção, mas ele começava, sempre começava, Ele desistia tão logo ele percebia que as coleções iam demandar algum esforço da parte dele. Mas também existem aquelas pessoas que começam a construir algo de maneira grandiosa demais, mas que nunca conseguem terminar nada, porque não se esforçaram para calcular o custo
daquela construção. Certamente, isso é extremamente frustrante. Mas existe uma outra possibilidade de experimentar essa frustração da inutilidade no trabalho. Queridos, o projeto caminha muito bem. Os recursos são abundantes, os sonhos são levados a cabo, a casa fica pronta. Mas por algum motivo, o construtor acaba perdendo essa casa. Aquele que empenhou vários anos da sua vida naquele projeto, investiu tempo, recursos, conseguiu, concluir a construção. No entanto, no final do projeto, se viu completamente exausto, desgastado, endividado, e mesmo com a casa concluída, com o projeto concluído, ele é obrigado a se desfazer daquilo tudo. Você concorda que isso é muito frustrante? Veja, é possível viver a frustração da inutilidade por começar uma casa, mas não ter os recursos ou a disposição para concluir. É possível viver a frustração da inutilidade por conseguir concluir a casa, mas não conseguir habitar nela. Mas também é possível, e esse é o caso mais comum, conseguir habitar na casa, mas não conseguir desfrutar dela, se deleitar nela. Irmãos e irmãs, nós conhecemos muitas pessoas assim, talvez nós mesmos. Pessoas que passam a vida inteira se dedicando ao trabalho, acumulando recursos, construindo e terminando projetos, e essas pessoas são extremamente bem-sucedidas aos nossos olhos. Mas simplesmente não conseguem usufruir de alegria e contentamento com tudo isso. Tem tudo o que tem, mas continuam comendo o pão da dor. Como Salomão diz no texto original, o pão que conseguiram com tanto esforço, o pão da dor. Perceba, queridos, que essa frustração da inutilidade é algo muito comum nos nossos dias. Nós conhecemos muita gente assim, não é verdade? Gente que se mata de trabalhar, que constrói grande patrimônio, mas não consegue desfrutar daquilo que tem. E a resposta que a maioria das pessoas dá para essa frustração não é a confiança na provisão do Senhor, mas é mais trabalho. É mais acúmulo, já tem muito, mas como não conseguem ficar satisfeitas, como estão sempre insatisfeitas, acham que precisam trabalhar ainda mais para que alcancem satisfação. Trabalham muito para comprarem muito, para tentarem ficar muito satisfeitos. No entanto, com o passar dos dias, percebem que aquilo que têm e aquilo no que investiram as suas vidas é extremamente frustrante. É por isso, queridos, que nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa a respeito do trabalho e a respeito do consumo, irmãos. E sejamos honestos, muitas vezes o motivo pelo qual nós nos matamos de trabalhar não é a necessidade, mas a ansiedade. Por estarmos ansiosos demais, levantamos cedo, vamos dormir tarde, nos exaurimos de tanto trabalhar, não porque precisamos, mas porque estamos ansiosos. O Senhor Jesus fala sobre isso no texto que nós lemos na liturgia hoje, quando Ele nos pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A verdade, queridos, é que nós não podemos.
É exatamente por isso que a ansiedade nos leva à frustração da inutilidade. Ela não serve para nada, a não ser para nos prejudicar, para roubar o nosso descanso, para roubar a nossa confiança no Senhor, para roubar a nossa capacidade de nos deleitarmos nas coisas que Deus nos dá, para roubar o nosso prazer. Acontece que viver ansiosos, queridos, nunca vai resolver os nossos problemas. A ansiedade não vai te fazer edificar a sua casa. A ansiedade não pode preservar o seu patrimônio. A ansiedade não vai te fazer ser mais frutífero no trabalho. Provavelmente ela vai te fazer ser menos frutífero no trabalho. A ansiedade só vai te conduzir ao pão da dor, ao pão que penosamente granjeaste, como diria a nossa antiga versão. Em todos os nossos empreendimentos e esforços, queridos, nós somos dependentes do Senhor. Hoje é dia do adolescente presbiteriano, e mesmo que muitos dos nossos adolescentes não estejam aqui, devem estar em casa descansando, porque voltaram do REUPA, né? Nós temos alguns aqui ainda. Nós podemos, inclusive, ficar bem contentes, irmãos, por sabermos que a nossa igreja foi a que mais enviou adolescentes para o encontro regional da UPA, né? Da região sul, né? De toda a região sul. No entanto, queridos, quando não são os casos que nós conhecemos de... No entanto, quantos são os casos de filhos que nós conhecemos que se desviaram na adolescência? Certamente, se você tiver aí 20, 30 anos de igreja, você vai lembrar quantos não foram. Os filhos de crentes, ou até mesmo os seus amigos de adolescência, que estão completamente perdidos ainda hoje. E mesmo para nós, pais, que os filhos ainda não chegaram na adolescência, nós vivemos debaixo do temor de vermos os nossos filhos se afastando do Senhor. Não é verdade? Mas lembre-se, a edificação da sua família não depende de você. Depende da graça do Senhor. Não é o seu rigor que tornará os seus filhos piedosos. Tampouco será o seu exemplo que fará com que você crie homens e mulheres tementes a Deus. Todos nós conhecemos exemplos de homens e mulheres de Deus que criaram os seus filhos na disciplina do Senhor, mas que mesmo assim os filhos nunca vieram a viver o Evangelho. Sabe por quê, queridos? Porque sempre é a graça de Deus. Sempre é a graça de Deus. É verdade que isso não quer dizer que nós podemos ser irresponsáveis na criação dos nossos filhos. Não, nós devemos sim educar os nossos filhos no temor do Senhor, sendo nós mesmos pais, exemplos de piedade. No entanto, irmãos, se o Senhor não agir, todo o nosso rigor e exemplo será inútil. Ficaremos tremendamente frustrados com o resultado da criação que demos aos nossos filhos. Mas não é apenas na realidade familiar que nós experimentamos essa frustração da inutilidade, queridos, na nossa vida em sociedade também. Salomão, rei de Israel, repreende o povo de Israel por confiar a preservação e edificação da vida comunitária, a cidade, aos recursos humanos. Você percebeu que ele fez isso? É um estadista, um rei, dizendo que a nossa esperança não deve estar no Estado. Ainda que a sentinela tenha a função de vigiar a cidade, se o Senhor não preservá-la, a comunidade, a cidade, será destruída.
Não são somente os nossos esforços pessoais, em projetos pessoais que serão inúteis sem o Senhor, queridos, mas também todo e qualquer projeto de edificação e preservação comunitária, seja um projeto político, social, econômico, depende da intervenção graciosa do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que nenhum projeto político partidário terá sucesso por si só. Se o Senhor não agir, pode ser qualquer político de qualquer partido, pode ter qualquer orientação, seja econômica ou social, todo esforço será inútil. Independente do seu alinhamento político, a sua esperança precisa ser o Senhor. Orar pelos governantes, se submeter às autoridades e denunciar o pecado e os enganos do governo, de todos eles, faz parte da vida cristã. É por isso que, concordando ou não com os seus governantes, crer que o Evangelho é a única esperança da humanidade nos impõe uma visão de mundo que demonstra a frustração da inutilidade dos projetos humanos. A nossa esperança não é o Estado forte com políticas sociais. A nossa esperança não é o livre mercado com convenções morais conservadoras. A nossa esperança é o Senhor. Pois se Ele não edificar a casa, o nosso esforço será em vão. É por isso, queridos, que em segundo lugar, esse salmo nos ensina sobre a provisão. A certeza de que nós somos abençoados por Deus graciosamente. Salomão continua: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Todas as bênçãos na nossa vida, queridos, vêm da provisão graciosa de Deus. O salmista enfatiza: Deus nos abençoa até quando nós dormimos. Isso não é uma desculpa, irmãos, para sermos negligentes com o trabalho, negligentes com a vida em sociedade, negligentes na educação dos nossos filhos, não. No entanto, queridos, é extremamente importante que nós nos lembremos que se não for o Senhor nos abençoando, todas essas coisas serão inúteis. E o Senhor nos abençoa não por causa dos nossos méritos e virtudes. O Senhor nos abençoa porque Ele nos ama. Não porque nós nos esforçamos muito. O Senhor nos abençoa porque Ele estabeleceu a sua aliança conosco. E não porque Ele encontrou virtudes e esforços gloriosos em nós. No entanto, eu preciso que você tome muito cuidado com esse pensamento. Alguns poderiam se sentir tentados a inverter essa lógica, e se nós fizermos isso, nós corremos o risco de distorcer a verdade de Deus. Alguns poderiam pensar: bom, se o Senhor concede suas bênçãos àqueles a quem Ele ama, então, se o Senhor não ama, aqueles vão passar dificuldades. Com toda certeza, não é isso que o salmista está nos dizendo. É verdade que por nos amar, Ele nos sustenta. No entanto, não é verdade que Ele não ama aqueles que lutam para levantar o seu sustento. Não é verdade que o Senhor não ama aqueles que têm passado por dificuldades. O que esse salmo nos aponta, queridos, é que nós temos uma grande paz por mantermos a convicção de que Deus nos abençoa com sustento e provisão, e isso está baseado tão somente no seu amor, e não nas nossas virtudes e nos nossos acertos, sejam eles religiosos ou profissionais. E posso te falar, é um grande alívio saber disso. Você já imaginou se Deus só nos sustentasse quando nós fôssemos perfeitamente obedientes?
todos nós estaríamos passando fome. Graças a Deus que o nosso sustento não vem das nossas capacidades, mas chega a nós por causa do amor do Senhor. O salmista continua dizendo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Na realidade bíblica, a casa cheia de filhos, queridos, era uma garantia de que quando os pais ficassem mais velhos, eles não sofreriam com a solidão e com o abandono. Os filhos eram o meio que Deus utilizava no cuidado dos pais. Os filhos piedosos eram a aposentadoria dos pais. Por isso, se a minha filha estiver vendo, se meu filho estiver vendo, dedique-se nos estudos, meus filhos. Precisarei de vocês daqui a alguns anos. No entanto, os filhos não eram apenas uma garantia de futuro. Os filhos eram uma bênção para o presente. Filhos piedosos e saudáveis eram também a certeza da segurança, queridos. Isso porque, no caso de uma invasão inimiga, no contexto do salmista, numa sociedade em que as famílias normalmente tinham muitos filhos, em alguns casos você tinha até, quem sabe, um pequeno exército à sua disposição. Isso influenciava também no sustento da família, queridos. E ainda hoje, essa perspectiva é real em famílias do campo. Muitos filhos para ajudar na lavoura. Ou seja, o fato do Senhor dar filhos ao seu povo é uma bênção tripla. No sustento, na segurança e na aposentadoria, entre aspas. O que o salmista nos mostra, irmãos, é que o Senhor está constantemente nos abençoando. Na realidade bíblica, a bênção do Senhor estava muito relacionada com ter filhos. Hoje, ainda que nós consideremos os filhos piedosos uma bênção do Senhor, nós também sabemos que o Senhor nos abençoa graciosamente. Nós dependemos do Senhor nos abençoando, queridos, provendo as nossas necessidades, tornando o nosso trabalho frutífero. Se não for pelo Senhor, tudo é em vão. Mas como é bom saber que o Senhor nos abençoa. E uma vez que o Senhor está constantemente derramando das suas bênçãos sobre nós, irmãos, nós podemos sim esperar resultados surpreendentes a respeito da educação que damos aos nossos filhos. Isso porque nós descobrimos que a nossa incapacidade também é suprida pelo cuidado gracioso de Deus. Irmãos, quantas vezes eu atendi pais que, profundamente decepcionados com a vida e com as escolhas dos seus filhos, vinham falar para mim assim: pastor, onde foi que eu errei? E com muito amor e compaixão, a minha resposta sempre foi: em muitos lugares. Em muitas situações. Irmãos, eu também sou pai. E como pai, eu sei que nós erramos muito com os nossos filhos. Mas até em nossos erros, queridos, nós temos a oportunidade de apontar aos nossos filhos o Evangelho e a graça de Deus. O fato de que nós não acertamos sempre deve nos dar a oportunidade de ensinarmos aos nossos filhos a respeito da graça de Deus e do quanto nós, como pais, somos dependentes do Senhor. Quando Billy Graham morreu, queridos, foram entrevistar a sua filha a respeito de como era ser filha de um dos maiores líderes cristãos do século XX. E a resposta dela foi: eu sei que o meu pai pecava porque a Bíblia me diz que ele era pecador.
mas eu nunca vi meu pai pecar. Certamente, esse não é o testemunho dos nossos filhos. Certamente os nossos filhos testemunharam muitos erros, muitos pecados da nossa parte. No entanto, isso não quer dizer que os nossos filhos se tornarão perversos, malditos e incrédulos, mas ao contrário. Nós continuamos confiando na graça e na provisão de Deus na nossa educação aos nossos filhos. Mas isso também é verdade, queridos, a respeito do nosso casamento. No nosso relacionamento conjugal, irmãos, nós somos completamente dependentes do Senhor. Como maridos, irmãos, nós temos as nossas responsabilidades de pastoreio, liderança, cuidado. No entanto, irmãos, nós sabemos muito bem que nós não conseguimos acertar o tempo todo. E vamos falar a verdade, irmãos. Nós erramos muito mais do que acertamos. E isso é verdade a respeito das nossas esposas também. Eu não estou falando isso só porque ela não está hoje. As esposas têm as suas responsabilidades a respeito da submissão, do serviço e da honra ao marido, mas nós sabemos que as nossas irmãs nem sempre conseguem cumprir com as suas responsabilidades, com os seus deveres. Irmãos, nós conhecemos as nossas falhas, as nossas limitações, e se nós formos honestos com Deus, queridos, nós temos que reconhecer que se não fosse pelo Senhor, o nosso casamento já tinha ido pelo ralo. A nossa vida conjugal seria um caos. É a provisão graciosa do Senhor que sustenta o nosso casamento. Ainda que nós tenhamos responsabilidade de cumprirmos as nossas obrigações pactuais um com o outro, em última instância, irmãos, é o Senhor que graciosamente constrói a nossa casa. Perceba, meu irmão, minha irmã, que tudo isso nos aponta para uma realidade de dependência completa do Senhor. É claro que nós devemos nos dedicar para edificarmos a nossa casa, nós devemos sim cumprir as nossas responsabilidades como maridos, como esposas, nós devemos educar os nossos filhos no temor do Senhor. É claro que nós devemos ter um pensamento político de acordo com uma cosmovisão bíblica, prezando pela liberdade, pela justiça, pelos princípios cristãos, e assim votar nos candidatos que mais se adequem a essa cosmovisão. É lógico. É claro que nós devemos trabalhar com dignidade, doando os nossos esforços e empenhos para construirmos uma sociedade justa e produtiva, de acordo com a vontade do Senhor. Não há lugar para vadiagem entre o povo de Deus, irmãos. Nós devemos trabalhar e trabalhar com dedicação. No entanto, queridos, não é porque nós fazemos todas essas coisas que nós estamos garantidos, entre aspas. Não é porque nós nos esforçamos para construir o nosso lar, para guardar a cidade, trabalhando com dedicação, que nós seremos abençoados. Nós somos abençoados quando o Senhor está agindo nisso tudo. E isso nos impõe, irmãos, que enquanto nós edificamos o nosso lar, enquanto nós edificamos a cidade, enquanto nós trabalhamos, nós precisamos buscar o Senhor que constrói, que vigia e que nos abençoa. Se nós queremos superar a frustração da inutilidade, vivendo debaixo da bênção do Senhor, então, irmãos, o que nós temos que fazer é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que nós temos que fazer é construir a nossa vida na presença do Senhor, no temor do Senhor, e não existe outra forma de fazermos isso, queridos, a não ser através do Senhor Jesus.
Se nós queremos Deus edificando a nossa casa, se nós queremos que o Senhor preserve a nossa cidade, nós queremos que o nosso fruto, que o fruto do nosso trabalho venha sobre nós constantemente e traga contentamento sem ansiedade, então nós devemos confiar em Jesus. Crer em Jesus, irmãos, depositar a nossa confiança nele, colocar a nossa esperança eterna em Cristo, é a única forma de experimentarmos Deus agindo nas nossas vidas e nos dando contentamento com o fruto dos nossos esforços. Você quer que o seu trabalho seja frutífero? Você quer que a educação que você dá aos seus filhos seja eficaz? Você quer sentir paz e segurança? Então a sua única possibilidade é crer em Jesus e confiar nele como a sua única esperança. Concluindo, irmãos, quando nós lembramos de quem Salomão foi, então nós definimos algumas coisas bem importantes a respeito do uso deste salmo, assim como dos outros salmos de maneira geral. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que Salomão, além de ser rei de Israel, ele era um sábio. Aliás, um homem que foi abençoado por Deus com sabedoria. A poesia bíblica, irmãos, é um gênero literário repleto de sabedoria. E como literatura de sabedoria, nós não podemos tornar este salmo como se fosse uma promessa de Deus, algo que Deus vai fazer independente das circunstâncias. Na verdade, o que esse salmo, assim como a maioria da poesia hebraica, queridos, demonstra para nós, é apenas o resultado de um homem inspirado por Deus, da observação de um homem inspirado por Deus. Como sábio, Salomão observa a realidade à sua volta e, baseado naquilo que ele vê, ele tira as suas conclusões inspiradas por Deus. É importante que você mantenha isso em mente enquanto medita na poesia bíblica, especialmente no Salmo 127. E eu digo isso, irmãos, porque se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de achar que os crentes nunca passarão necessidades. Que os crentes sempre terão a sua despensa abastecida, ou que nós, como servos de Deus, estamos todos destinados à riqueza. Mas isso não é o que o Salmo nos ensina. Esse Salmo também não está dizendo, queridos, que aqueles que não são cristãos, por sua vez, vão passar fome e nunca vão enriquecer. Essa não é a mensagem do Salmo 127. Muito menos nós podemos pensar que nós temos aqui uma possibilidade para sermos negligentes e preguiçosos. E que, mesmo sendo assim, Deus vai nos abençoar. Essa não é a mensagem deste salmo. O que esse salmo de fato nos diz, irmãos, é que de nada adiantará os nossos esforços se numa atitude de pura graciosidade do Senhor, Ele não nos abençoar. Isso nos demonstra que, apesar de todos os nossos esforços, o nosso sustento vem do Senhor e não da nossa força de trabalho. O objetivo do Salmo é nos mostrar o quanto nós somos dependentes da graça do Senhor em absolutamente tudo nas nossas vidas. E se nós queremos vencer a frustração da inutilidade, se nós queremos provar da provisão que vem de Deus, então nós não precisamos trabalhar mais, nos matar de trabalhar. O que nós precisamos é viver com o Senhor enquanto trabalhamos. É depender do Senhor ao edificarmos a nossa casa. É confiar no Senhor enquanto vigiamos a cidade. Porque somente no Senhor, queridos, nós encontramos provisão para a nossa família, segurança para a comunidade
e futuro para nós mesmos. Por isso, traga a sua frustração, mas leve a provisão do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele graciosamente nos faça frutíferos nele, na confiança nele, na provisão que vem dele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos as grandes dificuldades da vida. Nós sabemos das frustrações que temos, da ansiedade que cultivamos e da inutilidade de muitos dos nossos esforços. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos das decepções que temos ao construirmos a nossa casa, das dificuldades que temos ao vigiarmos a cidade. Nós sabemos, Deus, que às vezes se torna inútil os esforços profissionais. É exatamente por isso, Deus, que nós clamamos pela intervenção graciosa do Senhor. Opera, Deus, nas nossas vidas. Opera, Deus, na nossa família, na nossa casa. Opera, Deus, na nossa cidade, no nosso país. Opera, Deus, no nosso trabalho. Faz com que nós possamos ver e testemunhar a provisão graciosa do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre o nosso trabalho. Opera, Deus, com graça em todas estas instâncias, para que o tempo todo nós possamos glorificar o Senhor, e não as nossas virtudes, não os nossos governantes, não a nossa capacitação profissional, mas ao contrário, que acima de todas essas coisas nós possamos glorificar o Senhor como nosso provedor, aquele que nos abençoa até enquanto dormimos. Opera, Deus, com graça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja. Opera, Deus, com graça sobre o nosso trabalho, para que o tempo todo, Deus, nós possamos reconhecer o Senhor agindo com a Tua provisão, bondade e graça. Derrama da Tua misericórdia. Se existe alguém aqui hoje, Deus, que tem passado por imensas frustrações na vida profissional, na vida familiar, ou até mesmo, quem sabe, na vida em sociedade, Deus, que o Senhor, na sua graça, visite esse coração e derrame da tua provisão. Opera, Deus, com graça e poder sobre nós. Faz com que o tempo todo nós possamos confiar no Senhor que nos sustenta. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos impetrar a bênção e logo em seguida cantar o amém. E assim nos despedirmos na paz do Senhor. Eu clamo para que nesse momento a bênção do Senhor seja com você. E que em todo tempo você possa perceber o quanto Deus tem sido gracioso com você. O quanto a provisão bendita de Deus tem sido derramada sobre a sua vida. E eu clamo para que o tempo todo você possa receber desta bênção e se alegrar com todo contentamento no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.
Quero pedir para que você se assente mais um instantinho, até que eu possa chegar à porta, cumprimentar todos os irmãos. Lembrando, queridos, que nós já estamos recolhendo as inscrições para o nosso acampamento de carnaval. Por isso, o presbítero Paulo, o presbítero Clayton estarão lá embaixo para colher o seu nome, recolher as suas inscrições. E logo, logo nós vamos dar instruções para como você pode começar a pagar. Não vá embora com pressa, mas passe um tempo com seus irmãos, tome um cafezinho, converse, dê uma palavra de bênção, ore com seus irmãos, ministre a vida uns dos outros, para que assim nós possamos desfrutar da vida em